Vocês estão bem? Linda manhã, né? Maravilhosa. Eu estou muito feliz, um culto maravilhoso, e eu convido você a receber uma porção disso mais, dessa felicidade que eu queria dizer para vocês, muito pouca gente tem, mas nós temos. João 20. Nós vamos ler dos versos 19 a 29, uma porção generosa, maravilhosa, fruto de muito amor. Estamos já indo para o finalzinho do novo Evangelho de João. Semana que vem a gente para. Vamos ler do 19 ao 29, amém? João 20, do 19 ao 29, uma porção da palavra do nosso Deus. Encontraram todos e todas? Vocês estão afiadinhos na palavra? Povo esperto, hein? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam novamente ali, mas Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E Jesus disse logo a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu, mas felizes os que não viram e creram. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar aí com alegria, daquilo que aprovou o Senhor para mim e para você nessa manhã. Que a graça de Deus veio nos presentear, amém? Mas você sabe que há um tempo atrás, nem sei quanto tempo, nas redes sociais eu fiquei sabendo porque eu vi, uma notícia de que o telescópio Hubble tirou uma foto do céu e nela apareceu uma cidade viajando no espaço. E a notícia era, que a nova Jerusalém celestial estava vindo em direção à Terra. E sabe o incrível? Que lá nos comentáriozinhos, um monte de gente acreditou. Aliás, uma coisa que tem chamado muita atenção de todo mundo nesses acontecimentos recentes aí, envolvendo, lógico, pessoas religiosas, o que é impressionante, a facilidade com que as pessoas conseguem acreditar em absurdos. É interessante isso, porque isso, infelizmente, revela a fragilidade da nossa fé. Isso aqui é um problema, por isso, lógico, a gente fica facilmente manipulado, assim, é complicado. É uma constatação preocupante em se tratando de crentes. Um crente que acredita em qualquer coisa é um crente que tem uma fé muito frágil, uma fé débil, uma fé ingênua. E eu quero chamar a atenção de vocês por quanto isso é um problema. Para o Senhor, isso é um grande problema, porque para o Senhor não é qualquer fé que serve. Porque para Deus, fé é um negócio muito importante, que às vezes a gente não se dá conta como isso é relevante. Eu não sei se você sabe, mas para Deus, fé é um instrumento de salvação.
A Bíblia diz que salvação é graça, mas mediante a... E nós estamos já desde o começo. Mas, veja, não é qualquer fé, porque não é qualquer fé que salva. Se fé salva, não é qualquer uma. Fé que salva e serve para Deus é uma fé, você já ouviu aqui hoje, que lhe agrada. Afinal, sem fé, ninguém consegue agradar a Deus, já disse a Aline aqui. Agora, vocês acham que nós conseguiremos agradar ao Senhor orando, ou aliás, crendo de qualquer jeito, de qualquer forma? Tenho certeza que não. Por isso, algo que às vezes foge da compreensão das pessoas, até dentro da igreja, é que fé é algo que precisa ser exercitada. Fé é algo que precisa buscar fazer crescer em nossa vida. Não é um negócio que eu creio, então tá bom. Não, fé é um constante exercício de busca de crescimento, é importante. Tanto que a palavra de Deus diz, e Paulo diz em Romanos 10:17, que a fonte de onde brota toda a nossa fé é a palavra de Deus pregada em nossa vida. Por quê? Porque ela precisa ser exercitada, isso é muito importante. E por isso eu gostaria de hoje construir com o povo de Deus essa dimensão de fé, que aliás já estamos aqui desde o começo desse culto, nos louvores, naquilo que já foi dito aqui, porque o Senhor espera encontrar neste lugar uma fé genuína, não qualquer uma, em nome de Jesus, amém? Amém. Fé evolui, e por isso uma fé frágil, uma fé ingênua, não agrada ao Senhor, não tem como. É importante que nós compreendamos, fé de quem acredita em absurdos não serve, porque o Senhor deseja ser adorado por uma igreja que tem uma fé inteligente. Não achem que, porque nós adoramos e cremos no Senhor, nós não precisamos pensar. É uma fé que tem que ser, sim, inteligente, madura e consistente. E é exatamente isso que o Evangelho que nós lemos hoje aqui revela, porque no testemunho que a palavra de Deus nos deu hoje, teve alguém que foi constrangido sobre a sua maneira de crer. E eu quero que você compreenda o que nós lemos aqui. E isso é um grande desafio para mim e para você, enorme, porque isso deixa muito claro que para o Senhor não basta apenas dizer, eu creio, eu tenho fé. Não adianta dizer. E por isso nós estamos diante de um testemunho que sim, vai nos ajudar muito a aprimorar a nossa fé. E isso é fundamental. Tomé é um personagem bíblico um tanto quanto desprestigiado, né? Na história de 2000 anos de igreja, porque todo mundo usa o nome dele para lembrar de alguém que é incrédulo, né? Não é assim que Tomé é lembrado? Pois é, Tomé duvidou, e realmente duvidou, mas você acha que foi só ele? Não, observe cuidadosamente, e nós vamos entender isso aqui, que dúvida existe, dúvida não era só ele que tinha, mas o seu testemunho está aqui na palavra de Deus registrado, para nos ajudar a aprimorar a nossa fé, porque é isso que o Senhor espera de todos nós diante dele, em nome de Jesus, amém? Um povo maduro, inteligente, com uma fé que realmente salva. Isso o Senhor espera de nós. Tomé fazia parte do grupo dos 12 discípulos mais próximos do Senhor, e aqui, depois da longa pregação que nós vimos de despedida de Jesus, que nós estamos há um tempo, eles finalmente chegaram no jardim do Getsemane, na sequência. Jesus ele foi preso, depois ele foi morto na cruz, nós sabemos a passagem, e ele ressuscitou no domingo de manhã. Esse é o caminho da paixão que nós já meditamos na Páscoa. Veja, aqui nós estamos exatamente nesse mesmo domingo da ressurreição, em que o Senhor se manifesta aos seus discípulos queridos. Eles estavam em uma casa com as portas trancadas. Estavam trancados por quê? Porque estavam com medo de morrer como Jesus morreu. O texto diz, eles estavam trancados com medo dos judeus que mataram Jesus. Quando de repente o Senhor aparece no meio deles e diz, a paz seja com todos. Imagina o susto? Porta trancada. Entrou inexplicavelmente. A paz seja com todos. O Senhor mostrou de cara as feridas das suas mãos, o seu lado perfurado pela lança. E aí a Bíblia diz que todos se alegraram muito, mas veja, não se alegraram porque viram as feridas, mas se alegraram porque viram o seu amigo querido, porque o Senhor estava no meio deles novamente. Porque o texto está claro e diz, alegraram-se, pois eles, ao verem o Senhor. O motivo da alegria qual era? Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está no nosso meio. Maravilhoso. Agora, diante da alegria deles, a Bíblia diz que Jesus novamente diz, a paz seja com todos vocês. Assim como o Pai me enviou aqui à terra para uma missão, agora eu envio vocês para continuar a mesma obra, a mesma missão, a mesma tarefa. Percebe aqui o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo aqui neste momento? Bom, Ele está constituindo a igreja.
Ele está formando a igreja que iria prosseguir a obra que ele iniciou. Esse é o momento, entende isso? Importante, eu não sei se tem igreja aqui nessa manhã. Mas aqui em João foi constituído aquilo que nós somos. E aí, essa tarefa não seria tarefa para discípulos sozinhos. Essa tarefa não é tarefa para ser humano que consegue ser muito esforçado e ir lá fazer a obra de Deus. Não. O Senhor então fez o quê? Soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Vocês têm uma grande tarefa para realizar. Eu sei que vocês estão aí duvidando, com medo, trancado, achando que não vão conseguir, achando que vão morrer. Então, recebam o Espírito Santo para continuar a obra. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Ponto. Na ocasião, a Bíblia diz, o grupo não estava completo. Por quê? Porque Tomé não estava entre eles. Tomé faltou naquele dia do culto. Ele não veio. Ele não ouviu o Senhor constituindo a igreja. Ele não recebeu o sopro. Ele perdeu a chance. Mas os outros discípulos depois deram a inesperada notícia para Tomé e falaram, olha, a gente viu o Senhor. Vimos o Senhor e ele esteve aqui conosco. Pena que você não estava, né? Mas Tomé, era um cara meio falastrão assim, um cara meio intempestivo, do tipo que não se contentava só com palavras, ele tinha que ver provas. Eu não sei se você está entendendo o que a palavra já está dizendo para você. Tomé não se contentava em ouvir, ele queria ver. E aí ele falou o quê? Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali eu não puser o meu dedo e não puser a mão do seu lado, de jeito nenhum eu acredito, eu não creio. Veja, aqui tem o que eu chamo de uma fé ingênua. Aqui tem o que eu chamo de uma fé frágil, uma fé falha, fraca. Uma fé que não serve para o Senhor. Por quê? Depois de tudo que o Senhor fez, depois de 3 anos e meio, depois de tudo que o Senhor ensinou, depois de tudo que Ele pregou, para crer, então, ele dependia de ver com os olhos físicos. Ele tinha que crer com os olhos que as crianças têm, um olho na ponta do dedo. Criança que tem olho no dedo, né? Para ver, precisa pegar em tudo. Ele precisava com esse olho de dedo aqui. Então, eu quero que você já vá construindo tudo, porque desde que esse culto começou, que essa reunião começou aqui, o povo de Deus está sendo chamado não para ver nada, para ouvir, para fortalecer a sua fé, porque é isso que importa para Deus, amém? Amém? E eu quero que você entenda, porque diz o texto que passados, então, 8 dias, justamente no domingo seguinte, os discípulos estavam novamente reunidos, só que dessa vez Tomé estava lá com eles. E aí eles estão novamente com as portas trancadas, quer dizer, eles continuam com medo. Com certeza ainda tem dúvidas na sua cabeça. E mais uma vez a Bíblia diz, mesmo trancadas, quer dizer, de maneira inexplicável, Jesus veio, novamente se pôs no meio deles, no meio de todo mundo, e paz seja com todos. Fico imaginando a cara deles, né? Só que dessa vez, de cara, o que o Senhor fez, já se virou para Tomé, de cara, e falou, já que você depende disso para crer, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão aqui, põe do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. E veja, Tomé aqui, aquilo que eu disse, está sendo constrangido pelo Senhor, pela maneira que ele exercia a sua fé. Porque ele disse que só acreditaria se visse ou tocasse. Mas agora, diante desse constrangimento, ele se rende, ele diz algo lindo, ele fala um maravilhoso reconhecimento aqui, porque ele para e fala, Senhor meu e Deus meu. Ele não precisa tocar nada, né? Ele não precisa enfiar dedo em nada, ele simplesmente reconhece. E eu podia dizer aqui para vocês que a fé dele está sendo questionada, quer dizer, a sua maneira de crer aqui precisava mudar. Por quê? Porque não é qualquer fé que agrada ao Senhor. Entende isso que eu quero dizer? Que eu estou dizendo no início? Não é qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Uma fé que acredita em qualquer absurdo, por exemplo, não serve. Assim como uma fé que depende de sinais visíveis, é uma fé débil, é uma fé frágil. E como disse aqui, o que agrada ao Senhor é a fé daqueles que não precisam ver nada, mas só de ouvir, já reconhece e creem que estão diante do seu Senhor e do seu Deus. Aqui tem uma mensagem importante para mim e para você. Parece que Tomé aqui está mudando a sua fé. E Jesus reafirma então, isso é muito importante, porque ele diz, porque você viu, você creu, pois eu lhes afirmo que muito mais felizes são os que não viram nada e creem. Tem povo que crê aqui nessa manhã? Tem povo feliz aqui nessa manhã? Isso é muito importante em nome de Jesus.
Essa semana eu lembrei, eu li alguns livros dele, eu gosto muito. Tem um escritor português que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, no final da década de 80, chamado José Saramago, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele é ateu, confesso, né? E é interessante que, mesmo dizendo que é ateu, ele escreveu um livro que chamou Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu não sei que diabo que os ateus querem com Jesus Cristo, mas eles parecem que gostam de Jesus, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo. E nesse livro, ele escreveu e reescreveu esse momento de Jesus com Tomé de uma maneira muito bonita. E eu lembrei, inclusive, eu tenho o livro, eu fui ver que certa vez, ele escreveu ele, Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressurreto, na praia. E eles estavam falando sobre a missão que eles teriam pela frente, a missão da igreja. E Tomé, sempre incrédulo, fala, não, isso é impossível, Jesus, nós não vamos conseguir. O tal do Tomé. Então Jesus abaixou e começou a desenhar passarinhos na areia, esculpir pássaros na areia. Eu estou fazendo uma releitura para vocês do que ele escreveu. Esculpindo pássaros na areia. Depois Jesus pegou uma rede de pesca e cobriu os pássaros que ele esculpiu na areia. E falou, Tomé, liberte os passarinhos. E aí Tomé ficou meio sem jeito. Ele tentou falar, Jesus, isso é um absurdo. Quer dizer, ele tentou, Jesus, isso aqui não sei, é constrangedor. Como assim? O que você está pedindo? Mas Jesus insistiu, Tomé, liberte os passarinhos, ué. E aí, então, na verdade, Tomé ficou meio constrangido diante dessa insistência, sem alternativa. E aí ele foi lá rapidamente e tirou a rede assim, sem jeito, rapidamente. Mas quando ele tirou a rede, os passarinhos saíram voando da areia. E aí ele se jogou nos pés de Jesus. Saramago escreveu isso. Ele se jogou nos pés do Senhor de joelhos e confessou, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus respondeu para ele, por causa do milagre você crê? Pois eu lhe digo que o milagre maior mesmo seria você não ter precisado de milagres para crer. Aqui está uma leitura desse momento que um ateu fez, que eu queria dizer para vocês, é perfeita, maravilhosa, de alguém que entendeu o Evangelho. Ateu costuma ser inteligente esse negócio, né? Sei lá. Entendeu Jesus Cristo. E eu quero hoje, meu irmão, minha irmã, dizer para você que a verdade é que fé é algo realmente muito importante, ela precisa ser muito bem compreendida, porque crente não é alguém que crê em qualquer coisa. O povo acha que nós somos meio xarope aí, porque nós vamos para a igreja, a gente crê em Deus. É o contrário, não é quem crê em absurdo. Crente mesmo é alguém que crê baseado naquilo que conhece de verdade, que pensa. Nossa fé não é baseada em qualquer absurdo que nós ouvimos na internet. Nossa fé é baseada na inteligência de ouvir e conhecer o nosso Senhor e o nosso Deus. Amém. Você não crê, porque, eu creio, no que você quer? Nada. A Bíblia não diz isso, nós já estudamos isso em Romanos. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos? Que nós cremos porque nós temos promessas de Deus sobre nossa vida, e é nelas que nós cremos. Nós cremos porque nós conhecemos o Senhor, e Ele vem e Ele nos promete, e nós cremos nele. E nas promessas dele. É Abraão aqui. Lembra de Abraão quando Paulo falou? Pois é, nós temos que compreender isso, meu irmão, em nome de Jesus. Ser crente é muito mais do que dizer que crê ou dizer que acredita porque viu alguma coisa. Isso não é ser crente. Na verdade, a fé é necessária justamente quando não tem nenhuma evidência. Fé é necessária quando não tem provas. Porque se tem prova, você não precisa crer. É só ir lá e constatar. Eu já vi, pronto, acabou. Não precisa ter fé. Precisa? Não. Então nós temos que entender para que serve a fé. Quem se contenta com provas, quem se contenta com sinais, é como aquele que aponta o dedo para as estrelas, e as estrelas são maravilhosas, mas fica olhando para o seu dedo, que está bonito. Nossa, eu fiz a unha. E vê o dedo, mas não vê as estrelas. É a mesma coisa. Presta atenção, em nome de Jesus. Hoje você está aqui, o Senhor está aqui nessa manhã, e eu queria dizer para você, o Senhor é muito mais maravilhoso do que qualquer coisa que você possa ver nesse mundo, em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse disso. E por isso, o Senhor está interessado na adoração de um povo realmente inteligente, que tem uma fé madura, uma fé que não necessite, que não cobre, que não dependa de evidências ou sinais ou de milagres. Não, porque essa fé vai fazer de nós pessoas muito mais felizes, diz o Senhor. Felizes vocês serão. Você entende isso? Isso é muito importante. Essa fé agrada ao Senhor. É uma fé duradoura. É uma fé daquele que não depende de sinais, de milagres. Porque quem depende disso está sempre querendo mais e cada vez mais. E está sempre insatisfeito. Porque se acontecer um milagre, bênção. E se não acontecer hoje, a fé esmorece. Por isso a gente desiste. Queridos, não. Muitos milagres não significa necessariamente muita fé.
Eu queria dizer para você, só não acredita em milagre quem é louco, porque eu acredito e eu vejo milagres. Agora, querido, não é isso que diz que eu creio em Deus. Aliás, queria dizer para você, o próprio João, no capítulo 12, versículo 37, havia dito, embora Jesus tivesse feito muitos milagres e sinais na presença de todos, não creram nele. Não é interessante? E eu quero que você tome posse disso, além do que prodígios podem ser feitos por qualquer um, inclusive por inimigos de Cristo, e isso está escrito no Evangelho de Mateus 24, 24. Veja, porque surgirão falsos cristãos, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, o próprio povo de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se alguém quiser buscar milagre, não precisa de muito esforço, não. Por quê? Porque em cada esquina tem dezenas de curandeiros, falsos profetas. Eu frequentei macumba na minha vida há 40 anos e eu via milagre lá dentro. Falsos profetas travestidos de pastores, padre, bispo, apóstolo, patriarca, o diabo que for papa, sei lá o quê, e só inventa coisa nova. Em cada esquina, eu repito, se valendo de uns fenômenos aí pouco explicados, banalizando o nome do Senhor, forçando milagres para enganar multidões, aliás, multidões que precisam ver para crer, senão não crê. Aqui tem um problema para Deus, e nós não podemos fazer parte disso, em nome de Jesus, amém? Nós não, em nome de Jesus. Jesus disse que mais felizes nós seríamos se nós crescêssemos nele sem precisar ver nada. Sem precisar ver nada. E por isso, eu preciso construir com vocês hoje toda a inteligência, toda a maturidade de uma fé que agrada ao nosso Deus. Porque essa fé nos salva. E por isso eu gostaria de, todos nós juntos, perguntar ao Senhor, hoje, juntos, Senhor, o que é uma fé madura, inteligente, que lhe agrada? Pensa comigo em tudo que nós estamos vendo aqui, falando e que nós lemos. Nós precisamos entender isso, sim ou não? O que é uma fé madura, uma fé inteligente que realmente lhe agrada, Senhor? E eu vou dizer isso para vocês, o Senhor vai responder isso para vocês, a palavra de Deus responde isso para mim e para você, em 3 coisinhas só, porque hoje eu sei que vocês estão já chegando em dezembro, estão cansados, então só 3, para ninguém ficar me xingando que o pastor me cansa. O que é uma fé realmente madura? O que é uma fé inteligente? Qual é uma fé que agrada ao Senhor? E a primeira coisa que eu queria dizer para você, que é uma fé daqueles e daquelas que se alegram pelo fato de ter a presença do Senhor do seu lado, falando o tempo todo, tá bom, já basta. E eu creio nele por isso. É a fé daqueles e daquelas que, pelo fato de ter a presença do Senhor consigo, já creem. O Senhor veio e está falando comigo, eu creio nele. Para nos apossar desse testemunho que está na palavra de Deus, para nos ajudar a amadurecer nessa fé, veja o verso 19. Diz que os discípulos estavam trancados em uma casa com medo de morrer. É isso que está dito aí. Quando de repente o Senhor aparece no meio deles e diz: a paz seja com todos. E na hora o Senhor se preocupou em mostrar as feridas da sua mão, do seu lado. O Senhor teve esse cuidado com eles. Mas o verso 20 diz algo muito bonito, que diz que os discípulos se alegraram muito. Eles se alegraram muito não porque viram as feridas, os sinais, mas porque viram o Senhor. Se alegraram, pois, os discípulos, porque viram o Senhor. Aqui tem um detalhe que nós temos que tomar posse, porque tem um testemunho bom e tem uma coisa que interessa para o Senhor. E glória a Deus por isso. Porque talvez diferente de Tomé, que não se alegrou, os discípulos se alegraram, eles ficaram felizes, não porque viram provas, não porque viram evidências, mas porque reviram o seu amigo, reencontraram-se com o seu Senhor. E eu queria dizer para você, isso deveria bastar para a gente crer nele. Deveria ser suficiente. Isso é muito revelador, porque nós vivemos tempos em que ou as pessoas são céticas porque não acreditam em nada, ou senão elas dizem que creem, mas a fé é frágil, porque acredita em cada coisa, acredita em absurdos. Tem uma fé fundamentada no dedo, no que vê, uma fé que está no celular, está no vídeo, não sei, quer dizer, vão para a igreja, mas só creem se vê Deus fazendo alguma coisa. As pessoas exigem sinais de Deus para crer nele. Meu irmão, isso é muito importante, toma cuidado, isso é igreja, isso é o que está acontecendo na vida das pessoas. Em lugares assim, a palavra de Deus não basta, não é suficiente. O Senhor falar, ensinar, aliás, o evangelho inteiro, o Senhor falou, ensinou, e pregou, e no final da sua vida morreu, e ressuscitou, e parece que tudo que ele falou não bastava, tinha que ver alguma coisa. A palavra de Deus só não basta, são precisos sinais, senão a pessoa desiste.
Presta atenção, os fariseus pediam sinais para Jesus, mas Jesus falou, não tem sinal para vocês não, seus desviados. Por quê? Porque o Senhor quer ser adorado por uma igreja em que a presença dEle, pregando, ensinando, já sejam suficientes. E eu não sei se é suficiente para você nessa manhã. Eu não sei se isso basta. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, no 22, que judeus buscam sinais, gregos buscam sabedoria, mas eu e você buscamos Cristo crucificado e ressuscitado. Loucura para todo mundo, mas para Deus, fé e poder para nos salvar. Nós buscamos o quê? Sinais. Nós buscamos milagres. Não, nós buscamos Cristo, porque Ele para nós basta. E eu quero que você tome posse disso. Muitos só creem porque presenciam milagres. Mas isso não é fé. Porque você está vendo, você está tendo fé no quê? Já está vendo? Eu olho para o Marcelo e eu sei que existe um milagre ali, né? Ele mesmo disse. Mas isso eu sei. Agora eu creio em milagre porque eu olho para o Marcelo, não preciso, eu creio porque eu olho para o Senhor. E eu sofri muito, nós sofremos muito, né, Nancy, naquele hospital, muito. Mas existia em nós uma certeza, contra tudo e todos que estão dizendo, contra todos os prognósticos, eu creio no Senhor, e a gente orava. E eu quero dizer para você, não é um milagre, é o Deus que nós oramos. Eu quero que você entenda isso. Querido, essa atitude desses discípulos aqui nos ensina que uma fé que agrada ao Senhor é aquela das pessoas que se alegram com Ele e não com o que Ele pode fazer. Você já louvou aqui hoje. Crente de verdade já se alegra, não porque viu nada, não porque vai receber nada, não porque vai ser abençoado, mas se alegra pelo fato simples de que tem um privilégio de servir ao Senhor, e que tem o Senhor o tempo todo vindo, presente, falando, ensinando, e mais nada, ué. Sim ou não? Amém. Crente de verdade. Esse é o desafio de Tomé. O que motiva a igreja do Senhor de verdade não são os olhos, mas é a presença dEle no seu meio. Aqui está a motivação da nossa fé. Você tem fé? Tenho. Por quê? Bom, primeiro eu sei que Ele é Deus, é por isso que eu tenho. Eu sei que Ele é Deus. E para mim isso basta. Depois, porque em todo tempo eu sei que Ele está comigo. Ué, Ele fez o quê? Não importa. Eu não creio. Não é porque Ele fez nada. Ele fez sim, mas se Ele não tivesse feito, eu creria do mesmo jeito. Não é o que nós louvamos? Isso é fé. É isso que o Senhor quer. Ou você acha que essa igreja, 24 horas, lotada, com a cumbuca na mão, falando, Deus me dá que eu vou acreditar no Senhor, serve para Deus? Serve? Não serve. O Evangelho diz hoje que não serve. Eu creio porque Ele é Deus e Ele é presente na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então, meu irmão, minha irmã, o que você precisa mais? Eu fico pensando, o que eu preciso mais? Um dia eu ouvi o pastor falando isso, eu fico pensando, o que eu preciso mais? Se eu já tenho o Espírito Santo comigo. Eu preciso pedir o que para Deus? Se Ele já soprou na minha vida tudo que eu preciso. O que nós precisamos mais? Querido, em nome de Jesus, às vezes eu fico pensando, você tem o Senhor vindo continuamente, se apresentando na tua vida com todo cuidado, sim ou não? A gente está o tempo todo diante do Senhor, Ele está falando, mas parece que a presença do Senhor falando não é suficiente, a gente quer mais. E eu pergunto, quer mais o quê? Meu Deus do céu, quer mais o quê? O que o povo de Deus precisa ver? Ver o quê? O que nós temos que ver? Se Ele é ou não é? As minhas crianças perguntaram para mim, pastor, você crê? Eu falei, eu creio, mas tanto eu creio que eu sei que Ele está aqui nessa manhã. Eu sei. Porque é importante demais, a gente precisa ver, você não precisa ver nada, você precisa saber que Ele é Deus e Ele nunca vai te deixar órfão, porque Ele prometeu, muito pelo contrário, Ele tem se preocupado em vir falar contigo, meu irmão, Ele tem sido tão perto, minha irmã, Ele tem sido tão maravilhoso, sim ou não? E a gente precisa de mais o quê? Ai, se você não vê, eu não creio. Se meu marido não for para a igreja, eu não creio. Vai você, porque você também não vai. Querido, não precisa ver nada. O que o Senhor precisa fazer para que as pessoas possam crer? Sim, porque parece que o fato dele ser Deus, dele vir falar sempre, se preocupar, não tem sido suficiente, porque a gente precisa de sinais. O fato da gente estar aqui nessa manhã, tendo o privilégio de adorar o Senhor em louvores maravilhosos, não é suficiente, parece que não, né? E a gente quer mais.
Se para entregar logo a sua vida para o Senhor precisa que aconteça alguma coisa, eu quero dizer para você, cuidado, se você para crer precisa que o Senhor te faça alguma coisa, essa fé vai complicar a tua vida, porque se as pessoas só vão crer quando acontecer, essa fé não vai prosperar, toma cuidado, elas vão desistir, porque fé de verdade é aquele que crê independente do que vê. Isso é muito importante, porque é o que o Senhor disse para Tomé hoje, e está dizendo para mim e para você. As pessoas vão para a igreja e a pergunta sempre é, vou, vai lá na igreja comigo, irmão, tem um culto lá, você quer ir? Vou, mas o que eu ganho com isso? Vou acordar mais cedo, o que eu ganho com isso? O que Deus vai fazer na minha vida? O que Deus vai me dar? Pirulito, você queria? Você quer um bombom? Acho que dá, não, tem um café bonito. O que você vai ganhar com isso? Agora, você sabe o que é lindo para Deus? Você foi para a igreja, o que aconteceu na sua vida? Sei lá. E você vai por quê? Porque todos os dias eu acordo e eu sei que Ele é na minha vida, Ele é comigo, Ele é presente, Ele é Deus, porque Ele é Deus. E é por isso que eu vou, e eu estou feliz. Eu estou cheio, porque Ele é Deus e Ele é comigo, é por isso que eu vou. Não, você vai lá porque você tem que mudar de emprego, irmão. Então vamos fazer uma campanha de oração, vamos jogar muito sal grosso, vamos buscar o Espírito Santo, vamos não sei o quê, porque Deus vai fazer. Não, eu não vou lá para isso, eu vou lá porque Ele é Deus. Eu não vou lá porque eu tenho que mudar de emprego. Eu não vou lá porque eu tenho que comprar uma casa. Eu não vou lá porque Ele é Deus e está acabado. É assim, essa é a fonte da minha felicidade. A razão da minha fé não é nada do que eu recebi, não é porque o Senhor me recompensou, mas é porque Ele é fiel e presente na minha vida. E eu tenho uma certeza, Ele está comigo o tempo todo. E eu já me alegro e muito, porque é nisso que se baseia a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Fé. Eu preciso que você tome posse dessa fé nessa manhã, porque o profeta Gilberto Gil já disse que nós vamos andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Presta atenção aqui. Fé é importante, porque ela realmente não falha. As pessoas são religiosas, mas têm acreditado em tudo. Logo tem crente acreditando em gnomo. Duende, porque está acreditando em tanta mentira, em tanta coisa estranha, que daqui a pouco estamos acreditando, né? Vamos começar a acender incenso para a fada. É uma fé frágil. Mas eu quero que você entenda que essa fé não salva ninguém. Não é a fé que o Senhor espera de nós, e por isso o Senhor veio aqui hoje para nos constranger, sim, a entender que nós precisamos amadurecer a nossa fé. Esse é o desafio do Senhor. É a fé inteligente, e a fé inteligente e madura é aquela que nos faz crer e nos alegrar somente por aquilo que Ele é e pelo fato incontestável de que Ele é conosco e mais nada, porque Ele tem vindo e tem falado comigo em nome de Jesus, e para mim isso basta. Amém? Mas a pergunta, Senhor, o que é essa fé madura, inteligente, que agrada ao teu coração, que agrada ao Senhor? E a segunda coisa que eu vou dizer para você, que esse texto me inspira, é que essa fé é a fé daquelas que são sinceros e sinceras, porque admite as suas fragilidades e sabe que precisa de ajuda. Não é porque nós temos fé que nós vamos romper e explodir e fazer porque nós somos os tais. Não. Não é a fé da altivez. Fé que agrada a Deus, madura, inteligente, é fé movida pela sinceridade daqueles que admitem as suas fragilidades e sabem que sim, precisam de ajuda. E eu digo isso porque, por mais que seja verdade que Tomé precisava amadurecer a sua fé, porque Jesus disse que aquela forma dele crer não fazia ninguém feliz, nós temos que admitir uma qualidade de Tomé. Isso nós temos. Sabe o que é? Tomé era sincero. Ele teve coragem mais do que os outros 10. Ele foi sincero. Tomé tinha essa virtude. Ele se negava completamente a dizer que cria quando não era verdade. Eu olho para isso e eu vejo. Quer dizer, ele se negava completamente aqui a dizer que entendia de fé quando ele não entendia do que era fé. Talvez ele não tinha, ele admite aqui. Jamais ele ia ficar repetindo palavra decorada. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Vai ficar repetindo versículo bíblico. Ele não ia fazer isso, coisas decoradas, porque ele não era papagaio, que igual fica falando, não. Porque não entendia o que dizia. Não, ele não era isso. Isso é muito importante. Tomé tinha dúvidas? Tinha. A sua maneira de crer, a sua fé era correta? Não. Ele precisava de amadurecimento? Sim. E no Evangelho, ele amadureceu. Por quê? Porque ele foi sincero. Porque ele foi verdadeiro. Isso é importante, a gente tem que destacar isso. Para de malhar o Tomé o tempo todo. Eu acho uma qualidade nele aqui também. Para nós, que nós queremos ser um povo inteligente, maduro, crendo no Senhor
com uma fé madura e inteligente, nós temos que tomar o exemplo de Tomé aqui, e ele nos ajuda a exercitar essa fé inteligente. Por quê? Inteligente é o nosso Deus, inteligente é o Criador do universo. Eu quero que você tome posse disso. E uma fé madura e inteligente, nós vamos ter quando nós somos sinceros, e admitir que nós somos frágeis. Nem crer de verdade a gente consegue. Sim ou não? Nem isso a gente consegue. Ser humano não consegue crer sozinho, ele precisa de ajuda. Veja, por exemplo, essa cena. Os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo, vocês acham por quê? Porque eles estavam também duvidando, ou não? Eles estavam também duvidando. Ora, porque sem ele, só sobra a nossa fragilidade. Os discípulos tinham diante de si uma tarefa, que eu quero dizer para você, para realizar tinha que ter muita fé. E por isso o Senhor fez o quê? Transmitiu a missão, sem antes soprar o Espírito Santo sobre eles, porque o Senhor sabe das nossas fragilidades, o Senhor nos deu o Espírito para fazer e nos dá autoridade, para nos ajudar, porque nós temos que saber e crer que tudo virá dele, não de nós mesmos, porque nós somos frágeis. Ou vocês acham que o Senhor deu o Espírito Santo soprado sobre eles? Para quê? Ou por quê? Porque eles eram os caras, que eles iam conseguir, que eles estavam cheios de... Não. Por isso, em Filipenses 2,13, Paulo diz que porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. De onde vem tudo? De Deus. E nós precisamos de ajuda de Deus, porque senão não conseguimos crer em nada. E eu quero que você tome posse disso. Tomé era incrédulo? Não só ele, mas ele foi sincero, e isso fez que ele entendesse e cresce diante de quem ele estava, e por isso ele reconheceu, meu Senhor e meu Deus. Esse libelo saiu da sua boca em nome de Jesus, amém? E isso é muito importante que você creia, porque aqui tem uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé que agrada ao Senhor, e seguindo Jesus, uma fé de quem não precisa ver nada, né? Essa fé que serve, mas só por saber e admitir que é frágil, que precisa de ajuda, que precisa do Espírito Santo de Deus soprado sobre nós, ministrando palavra, assim a gente vai crer, e essa fé nos faz agradar ao Senhor. Aqui tem uma mudança de fé que importa para Deus, e essa fé só existe na fragilidade nossa, que nós reconhecemos em nome de Jesus. Nós não somos Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não consigo fazer nada, eu não consigo crer em nada, eu sou fraco, eu volto para trás mesmo, eu desisto. Se não é o Espírito, eu desisto mesmo, em nome de Jesus, amém? Então a fé necessária que nós temos para agradar ao Senhor virá desse reconhecimento, pois quem se enxerga e reconhece a sua fragilidade vai receber o Espírito soprado sobre si e vai lhes dar autoridade para fazer a obra que é de Deus. Eu quero que você entenda isso. Aqui tem soprado o Espírito para dar autoridade. Porque, entenda, humildade é a inteligência de Deus disponível para quem crê. Humildade, porque altivez é burrice humana. Ser humano que acha que faz, que pode, é burro, desculpa. Sem o Senhor, vai dar com a cabeça na parede. Fé baseada em altivez não agrada ao Senhor. Eu sou homem de Deus. Você é, né? Vai achando. Isso não agrada. Fé que serve, reconhece que precisa dele e crê, porque sabe que sem ele não vai acontecer nada, amém? Isso é importante demais. Nós hoje podemos nos considerar um povo feliz, porque nós não vimos, e mesmo sem ver a gente crê. E isso é importante demais. E pela graça de Deus, nós estamos recebendo esse testemunho aqui de alguém que teve a coragem e a dignidade de apresentar as suas dúvidas honestas e sinceras diante do Senhor da vida. Eu quero que você se coloque aqui no lugar desse homem e reconheça, não é só ele, eu também. A gente baqueia na fé, sim ou não? Vem um negócio difícil e você, ai Deus, será que Deus é comigo mesmo? Será que eu vou conseguir? A gente tem que ser sincero, queridos, em nome de Jesus, dúvidas honestas, para que como ele, nós pudéssemos então, nós com confiança hoje, sem precisar de milagres, afirmar diante do nosso Deus ressurreto, Senhor Deus e meu Deus, eu creio em Ti, Senhor. Isso é muito importante, essa humildade em nome de Jesus, amém? Isso é um ponto fundamental nessa construção de uma fé que serve para Deus, porque a fé do altivo, a fé do que sabe tudo, do que é homem de Deus, é mulher de Deus, essa fé não nos salva em nome de Jesus, amém? Mas em último lugar, para você ver como está rápido, Senhor, como é uma fé madura, inteligente, que te agrada, quer dizer, eu vou dizer para você a última coisa, sabe qual é? É a fé daqueles e daquelas, para quem que não abrem mão da comunhão da igreja, porque sabe que é lá que a fé é fortalecida, porque sabe que lá que a palavra é ministrada, e para nós isso já basta. Como é essa fé?
É a fé do povo que não abre mão da comunhão da igreja. Por quê? Porque é lá que tem fé, é lá que a minha fé é fortalecida, porque é lá que a palavra é ministrada. E para mim é isso que eu preciso. Essa é a fé que importa. E eu digo isso por quê? Porque o texto diz que o Senhor apareceu no meio dos discípulos. O texto diz que o Senhor trouxe paz para os seus corações. O Senhor se revelou porque se preocupou em mostrar as feridas do seu corpo. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. O Senhor enviou eles a uma missão, a mesma missão que ele havia começado. E para isso soprou o Espírito Santo, dando autoridade para a igreja. Eu não sei se você sabe, quando o Senhor... Porque ele diz assim, soprou o Espírito e disse, se vocês perdoarem os pecados serão perdoados, se não perdoar, não serão perdoados. O que ele está fazendo aqui? Ele está transmitindo para a igreja autoridade de quem que tem só quem recebe o Espírito Santo. Autoridade do povo que tem o Espírito em sua vida. Agora, algo chama muita atenção neste momento. E eu digo em terceiro lugar, porque em meio a tudo isso, em meio ao momento que o Senhor veio, falou, soprou o Espírito, deu autoridade, alguém ficou de fora. E por não estar, permitiu que a dúvida falasse mais alto. Por não estar presente. Por quê? Duvidou. Duvidou por quê? Porque estava ausente. Porque a gente sem isso sobra o quê? Dúvida. Incerteza, insegurança, fraqueza. Presta atenção. Nossa fé precisa ser fortalecida. Dúvidas existem? Você duvida de alguma coisa? Lógico. Todo ser humano tem o preceito, já disse o Descartes, né? Duvido, logo existo. A dúvida faz parte da existência humana, porque ela é uma pergunta. Todos os discípulos também estavam duvidando, porque estavam com medo. Dúvidas existem, mas presta atenção aqui. Dúvidas são canais de aprendizado, de amadurecimento. Agora presta atenção aqui. Você serve a um Deus que responde todas as suas dúvidas. Por quê? Porque ele precisa ser adorado por um crente inteligente, maduro, que tem uma dúvida, pergunta para o Senhor, ele responde, se fortalece e vai lá adorar o Senhor, porque crê. Você precisa entender esse momento de Tomé aqui, porque às vezes o mundo enche a tua cabeça de minhoca. Aí você vai para a igreja, porque lá tem um Espírito sendo soprado que ministra uma palavra que tira toda a minhoca e esclarece as suas dúvidas, ué. Ou não? É isso. Quer dizer, esse mundo é repleto de motivos de ansiedade, de insegurança, mas você se reúne com o povo de Deus e todas as suas ansiedades são colocadas nos pés do Senhor e você sai de lá como fortalecido e fala, não, eu vou lá, eu vou resolver, porque o Senhor é comigo agora. Eu estou forte. Sim ou não? Imagina você no sofazão debaixo da coberta. Será? Eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? É a diferença. É isso que Tomé não tinha recebido. Tudo que você precisa para enfrentar esse mundo, que eu queria dizer para você, não tem nada de mole. Tudo que você precisa, você vai em um lugar em que o Espírito é soprado sobre você para te dar autoridade para enfrentar o que for. É o que você está recebendo aqui nessa manhã, sim ou não? Espírito soprado sobre você, e você vai enfrentar a autoridade. Porque eu sou bom? Não, porque o Espírito está comigo, ele é sobre mim, ele me dá estratégia, ele fala, ele conduz, ele me ajuda, ele liberta, ele livra, ele me ensina, eu sou forte, inteligente, porque ele está comigo. E eu vou enfrentar o que for, sim ou não? É assim que você tem que sair daqui todos os dias. Entra na igreja assim, sai assim, né? Não, você entra na igreja arriado e sai... Por quê? Porque eu recebi algo sobre mim. Eu recebi uma palavra, eu recebi oração, eu louvei, eu engrandeci. O Senhor veio e Ele preencheu as minhas ansiedades, Ele preencheu os meus vazios, e eu saio daqui disposto a viver e enfrentar e a ser o testemunho que o Senhor espera de mim. É para isso que você vem. Agora eu te pergunto, e se você não vir? E se você não for? E se você não contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus? Responde. E aí, Nancy, como é que ia ser? Como é que ia ser, Dani? Sozinho. E se você estiver sozinho quando a aflição bater na tua porta, como vai ser? Eu te pergunto em nome de Jesus. E se você não ouvir a palavra que faz crescer a tua fé aí, que vai fazer você enfrentar o que for, como é que vai ser? Vai sobrar o quê? Dúvidas. É o Tomé. A gente fala do Tomé, né? Só ele. Sobra o quê? Dúvida, lógico. Em quem? Todo mundo. Qualquer um que não vai. Vai sobrar incerteza? Vai sobrar insegurança, fraqueza, derrota? Sim! Por isso eu reafirmo nessa manhã a importância da gente buscar aprimorar a nossa fé. Você vai na igreja, por que você vai na igreja perder seu tempo? Eu preciso amadurecer, eu preciso fortalecer algo aqui, porque esse mundo aí não é fácil, não. Porque quando o negócio bate, complica sim ou não? E eu preciso me fortalecer, é por isso que eu preciso fortalecer minha fé. A minha fé precisa amadurecer. E como é que vai amadurecer se quando o Espírito se manifesta, se quando o Espírito fala, dá autoridade, a gente não está presente?
Você acha que o Espírito está falando lá no boteco, como ele fala na igreja? Não se engane. Não se engane. O Espírito fala na balada igual fala na igreja. Não se engane. O Espírito não é tonto. Ele não fica jogando pérola aos porcos. O Senhor sabe para quem ele fala em nome de Jesus. A fé de Tomé só foi fortalecida quando ele estava em comunhão com o povo ouvindo. Depois, porque quando não estava só sobrou dúvida. Eu não creio. Eu preciso ver para crer. Eu preciso botar o dedão lá, senão eu não creio. É alguém que não está presente no momento que o Espírito chega e é soprado. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Às vezes a gente fica insistindo, né? Ai, vem para a igreja. Ai, pastor chato. Essa pastora fica me irritando, querendo que eu vou para a igreja. Precisa vir para a igreja mesmo, porque senão vai sobrar para nós. Desculpa. Se não vai para a igreja, vai ficando raquítico. Não tem a comunhão, o Espírito não é soprado. O Senhor fala, não ouviu. A palavra veio, você não ouviu. O Senhor te deu razões para ir lá, enfrentar, conversar, melhorar, resolver o teu relacionamento. O Senhor te deu razões, colocou palavras na tua boca e você não ouviu. Como é que você vai? Não vai. Então eu quero que você entenda que o Senhor é muito inteligente. Isso é um problema para as pessoas. O Senhor não é qualquer Deus. Não serve qualquer fezinha michuruca acreditando aí em qualquer coisa. Não, Ele é muito inteligente. O Senhor é maduro. E Ele deseja ser adorado por um povo igual. Um povo maduro e inteligente. E nós somos assim quando nós temos uma fé igual. Uma fé inteligente. Uma fé que não acredita em história da carochinha como dos evangélicos estão acreditando. Povo inteligente, povo prostrado em nome de Jesus. Fé não nasce em árvore, meu irmão. Se nascesse era bom, porque eu tenho bastante árvore aqui. Mas não nasce. Fé existe de quem sai de si mesmo e vai viver a comunhão com o povo, onde o Espírito é soprado todas as vezes que se reúne. Aí vem fé. Porque quando o povo se reúne, sob a autoridade do Espírito, a palavra vem, o louvor vem, a oração vem, o testemunho vem. E você crê. Você crê. Em nome de Jesus. Amém? Aliás, eu poderia até dizer, isso não vem de você. Fé vem porque é fruto desse Espírito em você, em nome de Jesus. Por isso sozinho não dá. Fé, Paulo diz, vem por ouvir a ministração, e não qualquer, da palavra de Deus. É por isso que ele disse isso. Essa palavra que o Espírito Santo de Deus quer nos dar, e através dela vai nos dar autoridade para falar, para abrir a boca e fazer de nós extensão da vontade dele. Jeremias, me lembrei agora, lembra? Assim, eu sou criança, eu não sei nada, eu não sei o que falar. Você não fala, quem fala sou eu, Jeremias. Só abre a tua boca e deixa comigo. Por quê? Porque o Espírito estará sobre você. Agora, se você não está lá, só vai sobrar o quê? Dúvida. Os discípulos de porta trancada, medo, incredulidade. Porque é isso que é eu e você sem Ele, em nome de Jesus. Amém? Entenda que tudo que você precisa está na palavra de Deus. Tudo. Vou insistir nisso enquanto eu viver. A fé que você precisa vem por ouvir a palavra de Deus. E se você não está lá ouvindo a palavra, você vai ficar precisando ver coisas. Para quem a palavra não é suficiente, precisa de milagres. Porque se não vê o milagre e os sinais, eu não creio. Querido, eu vou insistir. Quem não crê em milagre é louco, porque eu creio, eu presencio, eu sou um milagre de Deus. Eu vejo milagre na vida de todo mundo, apesar de não precisar ver. Não é isso que me faz crer no Senhor, mas não dá para ficar falando de milagre, porque milagre faz parte da sua vida, da minha, da nossa. Milagre é precedente de Deus, é dom, é presente de Deus para você. Então não é isso que faz você crer. A palavra basta, porque senão você vai precisar ficar vendo milagre todo dia. Então, eu conheço gente que foi curado de câncer. Passados os anos, nem na igreja vai mais falar obrigado. Sabe por quê? Porque a gente esquece. O milagre vem, o tempo vem, a gente esquece. E quando esquece, precisa de outro milagre. E se não fizer um milagre por semana, parece dependente químico. Começa a precisar de um milagre todo dia, senão não crê. Presta atenção que isso não serve. Fé que serve é fé de quem ouve e amadurece. Não é essa fé frágil, ingênua, insegura, querendo em qualquer coisa que vê com os olhos, vê com o dedo. Não, isso não é fé em nome de Jesus, amém? Então nessa manhã nós estamos sendo desafiados a compreender o Senhor, porque nós precisamos crer nele. E você não crê em quem você não conhece. Por isso ele precisa de um povo inteligente, que entende, conhece, não fica ouvindo conversa mole na internet. Eu sei, porque eu conheço o Senhor. Eu sei que Ele não é assim, porque eu conheço, e por conhecer eu creio. É Tomé. Por conhecer eu creio. Para você crer como o Senhor espera, você tem que conhecer e compreender o Senhor, porque quem conhece sabe que Ele, só Ele é digno de confiança. Sabe ou não sabe?
Se tem alguém que eu posso confiar nessa vida é o Senhor. Por quê? Porque eu conheço Ele, eu sei que é Deus. Ele é digno da minha confiança. Isso é muito importante. E por isso eu preciso exercitar a minha fé. Porque a fé frágil de Tomé aqui deu lugar ao reconhecimento que ele estava diante do seu Senhor e do seu Deus. Isso não é pequeno. Ele teve que reconhecer, porque o seu Senhor e o seu Deus, isso é maravilhoso, e isso é a atitude que se espera de quem amadurece a fé. Você não precisa ver nada, você não precisa de nenhum milagre sobrenatural, você não precisa que amanhã na tua casa tenha um trovão estrondoso lá, você não precisa de nada mirabolante para crer que Ele é o Senhor e Ele é Deus da tua vida, você não precisa. Você só precisa conhecê-lo, e você vai conhecer quando ouvir a sua palavra. Basta você estar atento, basta você ficar sinceramente atento a tudo que o Senhor fala. No Evangelho, neste momento, o Senhor já estava falando há 3 anos e meio, e tudo que aconteceu Ele já tinha dito. As palavras, as pessoas que estavam com dúvida, não creram no que Ele falou. Mas você tem que crer, porque Ele tem falado sobre você sim ou não, Ele tem feito promessas sobre você sim ou não, e se você ouviu e creu nele, você sabe que elas vão ser cumpridas, independente de milagre, porque Ele é Deus e eu confio nele, porque eu conheço o Senhor, e você vai saber em nome de Jesus, amém? Quanto mais as coisas andam, mais as pessoas entendem pouco o que esse negócio de fé, uma fé que agrada ao Senhor, está ficando difícil. Nós vivemos tempos de igreja lotada de gente, como a Aline diz aqui, querendo ver com os olhos e com os dedos. Se não pegar, se eu não ver, eu não creio. É essa a realidade que a palavra de Deus revela. Mas isso não serve para Deus, porque para Ele não serve um povo que quer ver, serve um povo que quer conhecê-lo. Aí eu só creio se eu ver dentro. Você não vai crer nunca, porque você não vê. A Bíblia diz em 1 João que Ele é Espírito e ninguém vê o Senhor, porque você não vê espíritos. Se você está vendo espírito, cuidado que é capeta. Ninguém vê o Senhor, Ele é Espírito. Nós não vemos, mas nós cremos, porque eu não vejo com esses olhos aqui, eu vejo com os olhos da fé, em nome de Jesus, amém? É isso que serve para o Senhor, ouvi-lo, crer que Ele é Deus, e como Deus, Ele basta, nós não precisamos de mais nada, nós louvamos. Um povo que precisa ganhar pirulito, ganhar presentes, ganhar bênção para quê? É o mais miserável dos povos. Vou para a igreja porque vou ganhar, vou para a igreja porque vou dar meu dízimo, que vou ganhar 100 vezes mais. Isso é um povo que não serve para Deus. Desculpa, não serve, porque isso não é bíblico, isso não está na palavra de Deus. Nós não vivemos isso não, e por isso nós estamos sendo desafiados a ser um povo maduro e inteligente, que adora e crê em um Deus também inteligente, e é assim que Ele precisa ser adorado neste lugar, pela tua vida, em nome de Jesus, amém? É assim, você não adora com os olhos nem com o dedo, você adora porque você tem fé. E se existe alguma dúvida, Ele veio hoje te ensinar. Como assim? Como é que é essa fé aí? Inteligente, madura, é a fé daqueles que se alegram só por ter Ele, a presença dEle, falando, ensinando, já está bom, e eu creio em cada palavra que eu ouço do Senhor, desde que eu comecei a me jogar nos pés dEle, eu creio em todas elas. Abraão creu, e foi cumprido tudo, milhares de anos depois, porque o Senhor cumpre, eu creio, por quê? Porque Ele é Deus, e Ele vai, porque Ele é Deus, e está acabado, e é por isso que eu creio. Essa fé é de gente que é sincera, que sabe que é frágil, admite que precisa de ajuda. Essa fé que serve. Não é a fé dos que são homens de Deus, ungido, servo de Deus. Não, eu sou frágil mesmo. Se eu não for na igreja domingo, pastor, segunda-feira, não sei se você vai acreditar, não. Eu sou assim. Eu sou, desculpa. Se eu não estiver nos pés do Senhor orando e ouvindo a palavra, eu não sei se eu vou ser um homem de fé. Entende que a minha fé não vem de lugar nenhum? Minha fé vem daqui, ó. E eu espero que a tua também, em nome de Jesus. E eu admito isso, porque essa fragilidade é humana, porque nós somos humanos frágeis sim, e nós precisamos do Espírito revelando uma palavra, senão a gente não crê. E em terceiro lugar é uma fé de quem sabe e não abre mão por isso, que é a comunhão da igreja, que é lá que a nossa fé é fortalecida, é lá que a palavra é ministrada, e é isso que nos basta, é isso que nós precisamos, essa fé que vem de não abrir mão disso que o Espírito vem fazer todas as semanas em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Quem nos pede ao Senhor, o quê? Não seja incrédulo, mas crente. Esse é o pedido para tomar. Não seja incrédulo, mas crente. E da mesma forma, não tenha uma fé frágil, não tenha uma fé imatura, uma fé ingênua. Não fique acreditando em qualquer coisa, porque essa fé não salva. Essa fé não agrada ao Senhor. E assim nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque é isso que importa. É essa fé que importa, essa que você está recebendo aqui hoje. É uma fé diferente. Às vezes as pessoas vêm para a igreja querendo ouvir o que elas querem ouvir.
É ruim falar isso, tem muito visitante aqui hoje, né? Quem não nos conhece parece passar mais educado, né? Às vezes as pessoas vêm para a igreja querendo ouvir o que elas querem ouvir. As pessoas vão para a igreja para reafirmar o que elas já acham sobre Deus. Mas isso é um engano enorme. Porque está perdendo tempo. Não vamos para a igreja ouvir o que eu acho que Deus é? O que eu estou fazendo lá? Eu já sei. É engano. Por isso vai dar e vai fazer a fé dela ser imatura. Você não vai para a igreja buscar o que você acha que você precisa ou merece, porque você vai continuar imaturo. Por isso você vai para a igreja para ouvir uma palavra que te confronta, que foi o que Tomé ouviu, mas vai te fortalecer, vai fortalecer a tua fé. É isso que ela, para isso que ela serve. É para isso que você veio aqui hoje. Quem vai para a igreja atrás do que já acha, vai continuar frágil, acreditando em absurdos, sendo manipulado, e por isso sempre buscando ver coisas, né? Você precisa ver, amanhã vai querer ver mais, e se não ver de novo, desiste, porque o traço dessa igreja moderna é assim, vai para a igreja, recebe 1 ano, 2, sai da igreja, os que duram muito, dura 5, volta, troca de igreja, é um pula-pula desgraçado, parece festa de criança no pula-pula, não sossega, não se contenta com o Senhor falando, e quer sempre mais, e quer milagre, o milagre veio e eu quero mais milagre, porque o carro Deus deu há 5 anos atrás, agora está velho, quero novo, e a gente quer, meu Deus, quem vive assim diante de Deus costuma crer com os olhos, crer com o dedo, em nome de Jesus. Mas hoje o Espírito está sendo soprado aqui, sobre um povo que eu sei que é maduro e inteligente, é para isso que você veio. Você não aceita menos do que uma fé madura e inteligente, para se relacionar com o seu Deus. E esse povo, deixa eu te dar uma notícia, segundo Jesus, esse povo será o povo mais feliz da terra. O povo mais feliz da terra, porque aqueles e aquelas que mesmo não vendo nada, creem, agradarão o Senhor, e Ele é a fonte de toda a nossa felicidade. E é por isso que Ele veio aqui hoje, e é por isso que você também veio aqui hoje, para ser um povo feliz, porque crê, independente do que for, você crê, a tua fé é fortalecida no teu Deus, e só nele, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra, então aplauda em nome de Jesus, aplauda com fé, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor de pé e com fé, crendo que Ele é Deus, aleluia, e só Ele é Deus, e mais ninguém, mais nada. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aleluia. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o